Olá, como esse vídeo é continuação daquela primeira aula de cinemática, eu não fiz a introduçãozinha lá, que é a música tema do The Big Bang Theory, né? Todo mundo assiste, se não assiste, vocês deveriam assistir. No início o universo era tão denso e quente, após milhões de anos houve a expansão e de repente... Eu canto mal pra caramba, mas vamos lá. Eu falei pra vocês que a gente trabalharia sobre velocidade média. Vocês provavelmente já ouviram todo mundo falar assim: um automóvel fez uma viagem de 100 km em 2 horas. Vocês concordam comigo que durante uma viagem manter a velocidade sempre igual é praticamente impossível, certo? Por quê? Durante a viagem a velocidade ela vai oscilar, ela vai aumentar, vai diminuir, certo? Mas a gente pode determinar uma velocidade média nesse trajeto. A velocidade média ela pode ser calculada fazendo a razão do ΔS, ou seja, da distância percorrida, pelo tempo gasto para percorrer essa distância, certo? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês que diz assim: um automóvel parte do marco do quilômetro 20 de uma rodovia às 10 horas e chega ao quilômetro 200 às 12 horas. Bastante simples, não precisa de cálculo, concorda comigo? Mas é um exemplo. O automóvel ele saiu às 10 horas do quilômetro 20 de uma rodovia, quilômetro 20, certo? Ele chegou às 12 horas no quilômetro 200, certo? Para mim determinar a velocidade média, eu vou fazer a distância. Qual que foi a distância percorrida por ele? A distância percorrida, vocês sabem que a gente pode fazer posição final menos posição inicial. E o tempo, a gente pode fazer o tempo final menos o tempo inicial. Claro que nesse caso, por ser tão simples, não havia necessidade. A posição final dele foi 200, concordam? Menos a posição inicial, que é 20. O tempo inicial, tempo final. A hora que ele saiu, a hora que ele chegou. Então, vai ser as 12 horas menos as 10 horas. Velocidade média, 200 menos 20, 180. 180 dividido por... eu coloquei 1.800. 180 dividido por 2. Isso vai me dar uma velocidade média de 90 km por hora. Significa que ele andou todo o percurso com uma viagem de 90 km por hora? Não. Ele pode ter parado num posto de combustível. Quando ele estava parado, a velocidade dele era 0. A média da velocidade foi 90 km por hora. No Sistema Internacional de Unidades, a gente adota não o quilômetro por hora, a gente adota o metro por segundo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer essa conversão. Ele teve uma velocidade média de 90 km por hora. Para mim passar para metros por segundo, como é que eu vou fazer? 90 quilômetros, vocês concordam comigo que são 90 mil metros? Cada quilômetro tem 1000 metros. Uma hora, são 90 quilômetros em uma hora. Uma hora, ela tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Agora, a distância está em metro e o tempo está em segundos. Se eu simplificar esses dois valores aqui, vou pegar uma caneta de outra cor. Se eu simplificar esses dois valores por 1000, se eu simplificar os dois valores por 1000, 90 mil dividido por 1000 vai dar 90. 3.600 dividido por 1000 vai ser 3,6. Se eu dividir 90 por 3,6, eu vou chegar em 25. 25 o quê? 25 metros por segundo. O que me leva a observar que, para mim converter de quilômetro por hora
para metros por segundo, basta eu fazer o quê? Dividir por 3,6. Para mim fazer o inverso, basta eu multiplicar. Se eu tenho uma velocidade em metro por segundo para passar por quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, certo? Vou mostrar mais exemplos na sequência aqui para vocês. Aqui o exemplo 2. Um motociclista deslocou-se com velocidade média de 80 km por hora durante 30 minutos. Quantos quilômetros ele percorreu? A velocidade média, a gente sabe que é a distância dividida pelo tempo percorrido. Agora, a gente sabe a velocidade média. A velocidade média que ele se deslocou foi de 80 km por hora. E o tempo, ele foi de 30 minutos. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber aqui qual foi a distância percorrida por ele em 30 minutos. Essa é a nossa incógnita. Se vocês observarem, a velocidade está em km por hora e o tempo está em minutos. Eu preciso trabalhar esses tempos na mesma unidade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar esses 30 minutos para a hora. Como é que a gente vai saber disso? Uma hora a gente sabe que tem 60 minutos, certo? 2 horas tem 120 e assim sucessivamente. Então, para mim passar de hora para minuto, basta fazer o quê? Basta multiplicar por 60, certo? Para mim fazer o contrário, se eu tenho 180 minutos são 3 horas. De minuto para hora, basta fazer o quê? Dividir por 60, certo? Então, 30 minutos se eu dividir por 60, eu vou ter 0,5 hora. 30 minutos é meia hora. Agora, basta fazer o quê? Basta eu aplicar na fórmula. Ficou meio borrado aqui, mas não tem problema. A velocidade média é 80, certo? A distância a gente quer saber e o tempo é 0,5. Esse 0,5 que está dividindo vai passar para cima multiplicando, porque o meu interesse é isolar o ΔS. 0,5 vezes 80 é igual a ΔS. 0,5 vezes 80 é igual a 40 km. Ou seja, se esse motociclista se deslocar com uma velocidade constante ou com velocidade média de 80 km por hora, ele vai andar 40 km. Aqui a gente tem mais um exemplo. Um jogador de futebol chutou uma bola com velocidade de 43,2 km por hora. A bola demorou 4 segundos para atingir as redes. Qual a distância percorrida pela bola? Velocidade média é distância dividida por tempo. A velocidade média dessa bola foi de 43,2 km por hora. O tempo que ela levou para atingir as redes foi de 4 segundos. Novamente aqui, agora a gente tem um tempo de 4 segundos e a gente tem a velocidade em km por hora. O que a gente pode fazer? Pode converter esses 43,2 km por hora para metro por segundo. Fazendo o quê? Dividindo por 3,6. Dividindo 43,2 por 3,6 vai dar uma velocidade de 12 metros por segundo. Importante que vocês saibam que 43,2 km por hora é igual a 12 metros por segundo. É a mesma velocidade, só que expressa em uma forma diferente, certo? A velocidade agora é 12, substituindo. O ΔS a gente quer saber. E o ΔT, que é o tempo, é 4. Novamente, está dividindo, vai passar multiplicando. 4 vezes 12 igual o ΔS. ΔS, 4 vezes 12, 48 metros. Ou seja, a distância de onde essa bola foi chutada até a rede foi de 48 metros. Beleza?